Desde o início eu percebia algo estranho no jeito como os dois se olhavam. Não era algo explícito, nem fácil de apontar com o dedo, mas estava ali, escondido nos detalhes. Era no silêncio prolongado entre uma risada e outra, no jeito como ela ajeitava o cabelo quando ele se aproximava. Eu tentava me convencer de que era apenas impressão, ciúmes talvez, mas minha intuição me dizia o contrário. Meu irmão sempre teve o hábito de flertar com tudo que se movia, mesmo sabendo dos limites. E ela, bem, ela parecia gostar de provocar, mesmo que sutilmente. Juntos, os dois formavam uma combinação perigosa. Mas naquela época eu ainda queria acreditar que tudo estava sob controle. Foi num sábado à tarde, debaixo do sol quente de janeiro, que minha certeza desabou. Estávamos organizando um churrasco na casa de um amigo em comum, e eu precisei sair para comprar gelo. Quando voltei, os dois haviam sumido, e os comentários maldosos já circulavam em cochichos. Fingi não ouvir, mas meu coração já batia descompassado. Quando os reencontrei, ela ajeitava a blusa e ele saía do banheiro ao lado com o cabelo molhado. Nada foi dito, mas o silêncio dos dois gritava mais alto que qualquer explicação. Foi ali, naquele momento simples e banal, que tudo dentro de mim começou a ruir. Meu orgulho, minha confiança, minha ingenuidade, tudo foi levado embora com aquele olhar cúmplice entre eles. Nos dias seguintes, tentei fingir normalidade, como quem cola os pedaços de um vaso quebrado e finge que ele ainda serve. Ela dizia que me amava, que eu estava imaginando coisas, que meu irmão era só extrovertido demais. Mas suas palavras vinham vazias, sem a doçura de antes, como se ela decorasse um texto para me manter calmo. E ele, por sua vez, se afastou. Evitava me encontrar, respondia com frases curtas, quase frias, como se quisesse evitar a culpa estampada nos olhos. Cada gesto deles era como um espinho cravado na minha carne, me lembrando da humilhação. Eu me via em um jogo onde eu era o único que não conhecia as regras. E no fundo já sabia a verdade mesmo sem provas concretas. Minha mãe foi a primeira a perceber minha mudança de humor. Disse que eu andava calado, mais magro, mais distante. Tentei desconversar, mas ela insistia com aquele olhar de mãe que enxerga o que ninguém mais vê. Quando comentei que minha namorada estava estranha, ela apenas respirou fundo e disse: "Filho, às vezes as pessoas nos mostram quem são, e a gente não quer enxergar." Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça por dias. Comecei a me lembrar de pequenas situações do passado que antes não pareciam nada, mas agora faziam todo sentido. Os convites para sair em trio, as conversas longas entre eles na varanda, os risos abafados que eu não entendia. Era como montar um quebra-cabeça que sempre esteve diante de mim. Decidi então fazer o que poucos teriam coragem. Confrontei os dois ao mesmo tempo. Convidei meu irmão para um café, e pedi que ela viesse também. Sentei na mesa com um nó na garganta e deixei o silêncio fazer seu papel. Eles não sabiam o que eu sabia, e talvez nem eu soubesse ao certo. Mas a tensão entre nós era densa, quase palpável, como uma tempestade prestes a explodir. Ela tentava sorrir, ele desviava o olhar, e eu apenas observava. Quando perguntei diretamente se havia algo entre eles, nenhum dos dois respondeu de imediato. O silêncio foi a confissão mais dolorosa que já ouvi. Não era preciso mais nada. O estrago já estava feito. Após aquele dia não nos falamos por semanas. Meu irmão viajou, ela terminou comigo sem explicações convincentes, e eu fiquei ali, juntando os cacos da minha autoestima. Havia raiva, claro, mas havia também uma dor profunda, quase infantil, de ter sido traído por quem eu mais confiava. Minha vontade era sumir do mundo, mudar de cidade, começar do zero. Mas algo dentro de mim me impediu. Talvez fosse o orgulho ferido, talvez fosse a certeza de que um dia tudo aquilo faria sentido. Passei noites em claro, revivendo cada momento, cada detalhe, tentando entender onde eu tinha errado. Mas não havia erro meu que justificasse aquela traição. Foi escolha deles. Cruel, consciente e covarde. Curiosamente, foi esse momento que me tornou mais forte. Eu, que sempre fui pacificador, aprendi a impor limites. Me afastei de ambos, reconstruí minha vida em silêncio. E me tornei um homem mais seguro, mais seletivo. Perdi a inocência, mas ganhei uma armadura. E foi durante esse processo que conheci a mulher que mudaria tudo. Ela era diferente de todas as outras, segura, elegante, dona de si. Nos conhecemos por acaso, num ambiente onde eu menos esperava. Seu sorriso discreto e olhar intenso me desarmaram de imediato. E eu, que jurava nunca mais me entregar, senti minha alma balançar. Mal sabia eu que aquele reencontro com o passado ainda estava por vir. Foi justamente quando eu já não pensava mais em vingança que o destino decidiu brincar comigo. Um almoço de família, anos depois, e lá estava ele, meu irmão, agora mais velho, com outro olhar, outra postura.
Não havia mágoa visível, apenas uma espécie de incômodo contido. E então, quando apresentei minha esposa a ele, percebi. Seus olhos vacilaram por um segundo e o mundo parou. O sorriso dele travou no meio do caminho, e a mão que estendia para cumprimentá-la hesitou. Aquilo me despertou uma sensação estranha, como se o jogo estivesse prestes a recomeçar, mas desta vez com papéis invertidos. Aquela tarde estava quente e abafada, com o céu coberto por nuvens pesadas, como se pressentisse a tensão que pairava no ar. O reencontro foi casual, parte de um almoço organizado por minha mãe para reunir a família depois de tanto tempo. Eu hesitei em ir, confesso, mas minha esposa insistiu, dizendo que era importante manter os laços familiares. Quando chegamos, todos nos receberam com sorrisos calorosos, mas os olhos do meu irmão congelaram ao vê-la ao meu lado. Havia algo naquele olhar que eu conhecia bem. Era o mesmo brilho inquieto que um dia ele dirigiu à minha ex. E agora, como o espelho do passado, ele tentava disfarçar o impacto. Minha esposa parecia alheia à tensão, mas sua sensibilidade aguçada a fez perceber algo estranho. Ela é daquelas mulheres que, com um simples olhar, enxerga o que os outros tentam esconder. Quando me perguntou discretamente quem era aquele homem que me olhava como se eu fosse um prêmio, eu apenas sorri. É meu irmão, respondi, como quem joga uma bomba no colo de alguém e observa a reação. Ela arqueou a sobrancelha, curiosa, mas preferiu não fazer mais perguntas. Preferiu observar, e naquele silêncio elegante dela percebi que algo estava se desenhando. Talvez não exatamente como eu esperava, mas definitivamente interessante. Durante o almoço, os dois trocaram poucas palavras. Ele, visivelmente desconcertado, evitava me encarar por muito tempo. Ela, por sua vez, mantinha sua postura impecável, mas com um leve toque de provocação nos gestos. Era sutil, mas estava ali. O jeito como tocava o cabelo, como sorria para os outros e depois cruzava o olhar com ele por um segundo a mais do que o necessário. Eu assistia tudo como quem observa uma peça sendo encenada sem saber ao certo qual é o roteiro. Por dentro não havia ciúmes, havia curiosidade. Um misto de satisfação e suspense. Porque dessa vez quem estava no controle era eu. Quando o almoço terminou, minha mãe sugeriu um café na varanda. Enquanto os mais velhos conversavam sobre amenidades, notei meu irmão tentando se aproximar dela. Você tem muito bom gosto, disse ele, olhando diretamente para mim, mas com os olhos voltados para ela. Minha esposa apenas sorriu, como quem ouve um elogio genérico. Mas havia uma tensão no ar, quase elétrica, e eu sabia ler os sinais. Meu irmão estava tentando entender quem ela era, o que havia em mim agora que antes ele ignorava. Era como se ele buscasse algo que perdeu no passado, uma chance de ter o que agora pertencia a mim. Depois daquele dia, ele começou a mandar mensagens. Primeiro para mim, com desculpas esfarrapadas para marcar encontros de irmãos que nunca existiram antes. Depois, mais ousado, começou a seguir minha esposa nas redes sociais, curtindo fotos antigas, comentando com emojis ambíguos. Ela me mostrava tudo, com aquele ar divertido de quem vê um adolescente tentando ser charmoso. Eu ria junto, mas por dentro começava a arquitetar algo maior. Não era vingança, era justiça poética. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, ele tentaria cruzar a linha. E eu deixaria. Mas não sem antes preparar o terreno para assistir de camarote. Foi então que convidei meu irmão para jantar em casa, sob o pretexto de reaproximar os laços familiares. Ele aceitou prontamente, como se estivesse esperando por isso há muito tempo. Naquela noite minha esposa vestiu um conjunto discreto, mas que realçava suas curvas de maneira hipnotizante. Escolheu um perfume suave porém marcante, e penteou os cabelos com um cuidado incomum. Quando ele chegou, ficou visivelmente desconcertado, e percebi que ele já estava completamente desarmado. Durante o jantar, os dois trocaram olhares mais longos, frases de duplo sentido, e eu observava tudo, fingindo distração. Era como assistir ao próprio destino brincando com as peças do tabuleiro. Após o jantar, fomos todos para a sala. Coloquei uma música suave, abri uma garrafa de vinho e deixei que a conversa fluísse naturalmente. Meu irmão se soltava cada vez mais, encantado com a inteligência e o charme discreto da minha esposa. Ela, por sua vez, sabia exatamente como manter o controle da situação, sem jamais ultrapassar o limite da elegância. Eu apenas observava, saboreando cada detalhe como quem lê um romance antigo com final previsível. Ele estava fascinado. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque naquele jogo de olhares e palavras não ditas, a verdadeira reviravolta ainda estava sendo construída. Na hora de ir embora, ele a abraçou com mais firmeza do que o necessário. Ela retribuiu com um leve beijo no rosto, daqueles demorados o suficiente para deixar perfume na pele. Quando a porta se fechou, ela olhou para mim e disse com um sorriso travesso:
Agora eu entendi por que sua ex não resistiu. Eu ri alto, mais aliviado do que surpreso, porque sabia que ali não havia ameaça, apenas um jogo silencioso em que os papéis estavam perfeitamente distribuídos. E pela primeira vez em anos, senti que o passado estava finalmente se reorganizando. Não como um acerto de contas, mas como uma peça de arte bem ensaiada. A imagem do olhar do meu irmão naquela noite ficou gravada na minha mente como uma fotografia mal exposta. Era um misto de surpresa, encantamento e algo que beirava o desejo. Mas não era só isso. Havia também frustração, como se ele tivesse percebido tarde demais o que nunca teve. Naquela noite, depois que ele foi embora, fiquei em silêncio por um tempo, observando minha esposa na cozinha, lavando as taças com calma. Seu perfume ainda pairava no ar, e sua presença enchia a casa de uma energia diferente. Perguntei se ela havia notado o jeito como ele a olhava. Ela apenas sorriu, sem confirmar nem negar, e voltou a enxaguar os copos. Aquilo foi mais uma resposta do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, ele passou a enviar mensagens mais frequentes, sempre com pretextos vagos, tentando me convencer a marcar outro encontro. Eu respondia com gentileza, mas mantinha distância. Sabia que havia algo maior se desenrolando por trás da fachada de reconciliação familiar? Uma tarde, ele apareceu de surpresa na empresa onde eu trabalhava, dizendo que estava por perto. Conversamos por alguns minutos, e tudo nele denunciava inquietação. Não falava diretamente dela, mas cada assunto tangenciava o universo feminino, como se esperasse que eu abrisse a guarda. Era um homem em conflito, preso entre a culpa do passado e o desejo mal resolvido do presente. E eu, agora mais maduro, assistia tudo com uma calma calculada. Convidei-o para um café em casa, mas desta vez fui mais direto. Disse que notava seu interesse por minha esposa e que isso não me incomodava desde que houvesse respeito. Ele ficou sem reação por alguns segundos, como se não soubesse se estava sendo acusado ou libertado. Tentou desconversar, disse que eu estava viajando, mas o tom da voz entregava a mentira. Minha esposa, sentada ao lado, apenas observava, com aquele olhar curioso e penetrante. Ela cruzou as pernas com lentidão, como quem muda de posição para se acomodar melhor, mas a sensualidade do gesto não passou despercebida. Meu irmão ficou visivelmente perturbado, e eu percebi que o jogo estava apenas começando. Na semana seguinte, ele nos convidou para um jantar em seu apartamento. Aceitamos por educação, e confesso por curiosidade. Minha esposa escolheu um vestido vermelho escuro, de tecido leve, que dançava com o corpo em cada passo. Ela sabia o efeito que causava, e não fazia esforço para disfarçar. Quando chegamos, ele estava nervoso, rindo demais, bebendo rápido. Tentava se mostrar relaxado, mas suas mãos tremiam levemente ao servir o vinho. Durante o jantar, a conversa girava em torno de lembranças de infância, histórias engraçadas, mas a tensão era clara. O olhar dele voltava a ela o tempo todo, como se buscasse captar cada gesto, cada riso. E ela, com sua elegância silenciosa, sabia exatamente como se deixar ver. Depois do jantar, nos sentamos na varanda e o clima ficou mais íntimo. A brisa era morna, e a cidade parecia adormecida ao fundo. Minha esposa falava sobre arte e viagens, e meu irmão escutava como um aluno encantado por sua professora. Quando ela se levantou para ir ao banheiro, ele me olhou de forma diferente. Não era mais apenas admiração, era arrependimento. Um arrependimento profundo, quase dolorido. Como se percebesse que ao roubar minha ex no passado, havia perdido não só a confiança do irmão, mas também a chance de ter algo verdadeiro. Naquele momento vi um homem dividido, e pela primeira vez senti pena dele, porque entendi que ele nunca teria o que agora era meu. No caminho de volta para casa, minha esposa me perguntou o que eu achava da situação. Respondi com sinceridade: acho que ele está perdido, e você o desconcertou. Ela riu, encostou a cabeça no meu ombro e disse que nunca se sentiu tão observada. Ele me devora com os olhos, mas não sabe o que fazer com o que vê. Essa frase ficou martelando na minha cabeça, porque era exatamente isso. Meu irmão era como um garoto diante de um livro complexo. Admirava a capa, mas não sabia por onde começar a leitura. E minha esposa, que era muito mais do que aparência, sabia disso. Sabia e usava isso como ninguém. Nos dias seguintes, ele passou a evitar contato. Talvez tenha percebido que estava ultrapassando um limite invisível. Mas minha esposa parecia mais leve, como se divertisse com tudo aquilo. Eu também não via mais ameaça, apenas um jogo de espelhos onde o reflexo do passado distorcia o presente. E então, numa manhã qualquer, ela soltou uma frase que mudaria o rumo de tudo: você já pensou em convidá-lo para passar um fim de semana conosco na casa de campo? Olhei para ela, surpreso. Ela mantinha o olhar calmo, mas nos olhos havia uma faísca de desafio.
A mesma que um dia, muito tempo atrás, eu via em outro rosto. Só que agora, era ela quem segurava as cartas. Naquele momento, entendi que estávamos entrando em uma nova fase. O jogo havia evoluído, e eu já não era apenas um espectador. Havia algo mais profundo se formando, uma dança silenciosa onde os passos eram sugeridos, não declarados. E no fundo, algo dentro de mim queria ver até onde aquilo poderia ir. Não por vingança, não por vaidade, mas por curiosidade. Porque de alguma forma estranha e inesperada, o desejo dele por minha esposa me fazia admirá-la ainda mais. E naquele jogo de olhares, gestos e silêncios, a partida ainda estava longe de terminar. O convite para passar o fim de semana na casa de campo partiu dela, mas eu sabia que não era um gesto inocente. Havia algo por trás daquela proposta, algo que ela não verbalizava, mas que eu entendia perfeitamente. Quando mandei a mensagem ao meu irmão, ele demorou algumas horas para responder. E quando finalmente o fez, seu "vai ser bom estarmos juntos de novo" soou como uma rendição. Era como se ele soubesse que aquela viagem poderia ser decisiva para algo que nem ele sabia nomear. Eu apenas confirmei a data e avisei que buscaríamos ele na sexta-feira à noite. Por dentro, meu coração batia diferente, como se antecipasse um desfecho inevitável. A estrada até o interior foi tranquila, com o som do rádio preenchendo os silêncios. Minha esposa dirigia, e eu percebia que ela estava diferente, mais atenta, mais sensual, mesmo sem se esforçar. Quando paramos para abastecer, ela desceu do carro com um vestido leve que dançava com o vento. Meu irmão, sentado ao meu lado no banco de trás, acompanhava cada movimento dela com os olhos. Não disse uma palavra, mas o silêncio dele era carregado de pensamentos. Naquele momento percebi que ele já não lutava contra o que sentia, apenas tentava esconder. E quanto mais ele tentava, mais evidente se tornava. A viagem ainda nem havia começado direito, mas o clima já era denso de intenções. Chegamos à casa de campo no final da tarde, com o céu tingido por tons alaranjados. A casa, simples e charmosa, ficava afastada, cercada por árvores e com uma vista deslumbrante para o lago. Era o cenário perfeito para um fim de semana tranquilo ou para algo mais. Ela sugeriu que cada um escolhesse seu quarto, e ele, sem saber onde se colocar, aceitou o mais distante. Durante o jantar, minha esposa se dedicou a criar um ambiente acolhedor, comida caseira, vinho leve, música instrumental ao fundo. Tudo nela transbordava charme e presença. E ele, mais uma vez, parecia um adolescente em desvantagem diante de uma mulher que sabia exatamente quem era. Depois do jantar, sentamos na varanda, e o silêncio das árvores ao redor era quase hipnótico. Ela falava pouco, mas com pausas precisas, deixando o ar carregado de significado. Meu irmão fazia perguntas banais, mas o tom era carregado de segundas intenções. Quando ela se levantou para buscar mais vinho, ele me olhou com uma mistura de confissão e desespero. "Ela é incrível. Você tem sorte", disse, com a voz baixa. Respondi apenas com um sorriso discreto, como quem ouve algo que já sabe. Não era hora de dizer mais nada. O arrependimento dele era evidente, mas não pelas razões que talvez ele mesmo acreditasse. Não era culpa do passado. Era desejo do presente. Na manhã seguinte, ele se ofereceu para ajudar com o café da manhã. Entrou na cozinha antes de mim, e os dois passaram alguns minutos sozinhos. Quando cheguei, ela falava sobre um livro de poesia, e ele a ouvia com os olhos fixos, como se decorasse cada sílaba. Ela notou minha presença e sorriu, oferecendo uma xícara. Ele, visivelmente nervoso, derrubou um pouco de café na toalha. Pediu desculpas, atrapalhado, e ela apenas disse: "Essas coisas acontecem quando estamos distraídos." Era uma frase simples, mas naquele contexto soou como uma flecha. E eu percebia que mesmo sem tocá-lo, ela estava conseguindo exatamente o que queria, colocá-lo em estado de torpor. Passamos o dia caminhando pela propriedade, colhendo frutas, conversando. À tarde, ela sugeriu que tomássemos sol perto do lago. Vestia um maiô elegante, de cortes discretos, mas que deixava pouco espaço para distrações. Ele tentou disfarçar, mas o olhar o traiu mais uma vez. Era um homem sendo testado, e ele sabia disso. Quando ela mergulhou na água e depois saiu lentamente, os olhos dele não conseguiam acompanhar mais nada ao redor. Ela passou por ele e deixou escapar uma frase quase sussurrada: "Você ainda está aí?" Ele não respondeu. Ficou apenas parado, imóvel, com o olhar fixo em algo que provavelmente jamais teria. E naquele silêncio, sua derrota era clara. Na última noite fizemos uma fogueira no quintal, e o céu estrelado parecia cúmplice daquele teatro silencioso. Sentamos lado a lado e minha esposa deitou a cabeça no meu ombro, como sempre fazia. Meu irmão nos observava com olhos distantes, como quem assiste a um filme que já conhece o final.
Ela falava sobre constelações, sobre o quanto gostava de lugares afastados assim, onde o tempo parece mais lento. Ele a ouvia em silêncio, e eu percebia que seus olhos estavam marejados. Não por tristeza explícita, mas por uma mistura confusa de sentimentos que ele não sabia nomear. E ali, diante do fogo, percebi que ele havia entendido tudo, e que enfim estava arrependido. Na manhã da partida, ele foi o primeiro a acordar. Quando saí para colocar as malas no carro, o encontrei sentado na varanda com o olhar perdido no horizonte. Você a ama, não é? Perguntou sem rodeios. Respondi que sim, mais do que qualquer coisa. Ele assentiu, respirou fundo e disse: eu faria tudo diferente se pudesse. Aquilo me pegou de surpresa, porque não era apenas uma frase sobre ela. Era sobre mim, sobre o passado, sobre tudo que ele jogou fora com tanta facilidade. Mas ali já não havia espaço para ressentimentos. Apenas a constatação de que algumas perdas são definitivas. E que o arrependimento mais doloroso é aquele que chega tarde demais. Depois do fim de semana na casa de campo, algo mudou no ar entre nós três. Meu irmão passou a nos visitar com mais frequência, quase sempre sem avisar. Dizia que estava de passagem, mas seu olhar denunciava outro motivo. Minha esposa, como sempre, o recebia com elegância, mas havia uma nova camada em sua forma de lidar com ele. Era como se houvesse um fio invisível ligando os dois, esticado, vibrando, prestes a se romper ou enlaçar. Eu observava tudo sem interferir, curioso por entender até onde aquilo iria. Ela jamais ultrapassava o limite, mas brincava perigosamente com ele. E meu irmão, cada vez mais enredado, parecia incapaz de resistir. Certa noite, durante uma pequena reunião em casa com alguns amigos, ele chegou atrasado, com uma garrafa de vinho e um sorriso nervoso. Quando entrou, ela estava descendo a escada, com um vestido justo e um colar discreto. Os olhos dele a acompanharam como se o mundo tivesse parado. Na sala conversavam normalmente, mas os gestos, os olhares, tudo era carregado de significados ocultos. Em um momento levantei para atender uma ligação no quintal, e quando voltei, notei que os dois não estavam mais ali. A casa estava cheia, mas senti uma inquietação no peito. Decidi procurar discretamente até ouvir vozes abafadas vindo do corredor dos quartos. Andei devagar, sem fazer barulho, até me aproximar da porta entreaberta. Não ouvi frases inteiras, apenas fragmentos. Ela dizia algo como não devia ser tão óbvio, e ele respondia com um é mais forte do que eu. Havia um silêncio entre as palavras, um espaço preenchido apenas por respirações contidas. Quando percebi que estavam prestes a sair dali, recuei e voltei para a sala, fingindo estar distraído com os outros convidados. Logo em seguida, os dois apareceram, com expressões serenas demais para serem naturais. Eu conhecia bem aquele teatro. Sabia que algo havia sido trocado naquele corredor, talvez não toques, mas intenções. Naquela noite, quando todos foram embora, ela demorou para subir. Fiquei esperando no quarto, ouvindo seus passos leves pelo andar de baixo. Quando entrou, agia como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à penteadeira, começou a tirar os brincos e perguntou como eu havia me sentido na festa. Respondi com naturalidade, mas com os olhos fixos nela. Estava tentando decifrar o que se passava por trás daquele rosto calmo. Sabia que ela havia cruzado alguma fronteira com meu irmão, mas ainda não sabia qual. Talvez fosse apenas um jogo de poder, uma provocação planejada. Ou talvez algo mais íntimo, mais pessoal. Mas havia uma certeza, ela estava gostando do efeito que causava. Nos dias seguintes, percebi meu irmão mais calado, quase contido. Suas visitas ficaram mais rápidas, e ele parecia menos confortável. Mas sua inquietação aumentava a cada olhar furtivo que trocavam. Em um desses encontros fui buscar algo no carro e ao voltar, flagrei os dois sozinhos na varanda conversando baixo. Ela segurava uma taça de vinho e ria de algo que ele dizia. Quando me viram disfarçaram, mas o rastro daquele momento pairava no ar. Eu não disse nada, apenas sentei ao lado dela e encostei minha mão em sua coxa com naturalidade. Ela me olhou com um brilho provocante nos olhos, e naquele gesto silencioso, a disputa entre nós se revelava. Numa noite mais fria, estávamos só nós três assistindo a um filme. Ela se sentou entre nós, coberta por uma manta macia. Em certo momento sua perna tocou a dele sob o cobertor, e por um breve instante, nenhum dos dois se mexeu. Fingi não perceber, mas meu coração acelerou. Ela então se inclinou para pegar a taça, o movimento afastando sutilmente o contato. Ele permaneceu imóvel, como se estivesse paralisado por um impulso que não ousava seguir. Aquilo não era mais apenas tensão. Era quase um rito, uma coreografia silenciosa. E eu, entre os dois, era ao mesmo tempo parte e testemunha daquele jogo perigoso. Um dia, ele me chamou para conversar a sós.
Disse que sentia que estava invadindo algo, que talvez fosse melhor se afastar por um tempo. Falou em tom culpado, como quem carrega um peso que não sabe onde colocar. Eu escutei sem interromper, apenas observando sua angústia. No fim, coloquei a mão em seu ombro e disse: "Você está atrasado." De novo. Ele entendeu. Baixou a cabeça e assentiu. Aquela frase não era uma acusação, mas um lembrete de que certos desejos, quando não controlados, nos colocam exatamente onde já estivemos antes. E ele sabia disso melhor do que ninguém. Naquela noite, quando me deitei ao lado dela, senti seu corpo quente encostado no meu. Ela sussurrou no escuro: "Ele vai parar de vir, não é?" Respondi com um sim abafado. "E você se arrepende disso?" Ela perguntou. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder: "Talvez, mas não por ele." Ela não disse mais nada, apenas entrelaçou seus dedos nos meus. E ali no escuro do quarto, entendi que aquela história ainda estava longe de acabar. Porque mesmo quando o desejo se cala, o jogo nunca termina de verdade. Com o afastamento do meu irmão, o silêncio que se instalou em casa era diferente, não era ausência, era estratégia. Minha esposa, por um tempo, fingiu não notar, mas seus olhos denunciavam inquietação. Ela havia se acostumado com a atenção dele, com o poder que exercia silenciosamente sobre aquela mente confusa. Agora, sem o espelho da vaidade alheia, parecia um pouco menos interessada em seus próprios rituais. Percebi que ela começava a se voltar para mim de uma forma nova. Não era carinho, era curiosidade. Como se quisesse entender por que eu, no meio de tudo isso, permanecia inabalável. E foi aí que algo dentro dela começou a mudar. Numa tarde chuvosa, estávamos em casa, tomando café perto da janela. Ela observava a rua molhada em silêncio, até que soltou uma frase solta: "Você não tem ciúmes de mim?" Respondi com calma: "Não. Tenho admiração." Ela me olhou de lado, como quem tenta decifrar uma charada. Aquilo a desarmou mais do que qualquer demonstração de posse. Percebi ali que, sem querer, eu havia virado o jogo, porque ao não lutar pelo que já era meu, eu lhe dava liberdade. E dentro dessa liberdade, ela começou a me ver de outra forma. Pela primeira vez, senti que ela estava tentando me entender, e não apenas me provocar. Com o passar dos dias, ela se tornou mais afetuosa, mais presente. Já não brincava com o olhar como antes, nem provocava silêncios estratégicos. Era como se estivesse voltando para um lugar que não sabia que havia deixado. Às vezes ficava em silêncio por longos minutos, como quem repassa mentalmente tudo o que aconteceu. Eu não cobrava explicações, nem buscava detalhes. Sabia que se ela quisesse falar, falaria. E um dia falou. Disse que nunca teve intenção de ir longe demais, mas que gostava de sentir o poder de ser desejada. Eu entendi. Não concordei, mas compreendi. Porque todos nós, em algum momento da vida, queremos ser vistos, nem que seja pelos olhos errados. Certa noite, quando estávamos deitados, ela encostou a cabeça no meu peito e perguntou: "Se eu tivesse cedido a ele, você saberia?" Respondi com uma calma que até me surpreendeu: "Saberia sim. E você nunca teria voltado desse lugar." Ela ficou em silêncio, absorvendo o peso da minha resposta. Era como se eu tivesse colocado um limite invisível que ela não havia percebido antes. Um limite não dito, mas profundamente sentido. Naquele momento não houve mágoa nem acusação. Apenas a certeza de que, apesar de todo o jogo, havia uma linha que não podia ser cruzada. E que, por mais que ela testasse os limites, ainda queria permanecer do lado certo da fronteira. No fim de semana seguinte, ela sugeriu que fossemos à mesma casa de campo, só nós dois. Aceitei sem hesitar. Durante a viagem ela estava mais leve, como se tivesse deixado um peso para trás. Conversamos sobre tudo, até sobre ele. Ela disse que agora entendia porque meu silêncio sempre a incomodou tanto, porque ele era firme, e que isso a atraía de uma forma diferente. Não era paixão arrebatadora, nem desejo cego. Era algo mais profundo, uma espécie de confiança silenciosa. E ali, entre uma curva da estrada e outra, percebi que a mulher ao meu lado já não era a mesma de antes. E eu tampouco era o mesmo homem. Na casa de campo tudo parecia igual, mas a atmosfera era outra. Dormimos abraçados com uma tranquilidade que só existe quando não há mais perguntas. Pela manhã, enquanto ela colhia frutas no quintal, eu a observava pela janela, como quem redescobre um amor antigo. A imagem dela ali descalça na grama molhada, me trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo. Já não havia tensão, nem segredos. Apenas um reencontro silencioso com aquilo que realmente importava. E no fundo, eu sabia. Ela ainda carregava sombras, mas agora, ao menos, sabia onde queria estar. E isso bastava para mim. Na volta para casa, ela recebeu uma mensagem dele. Leu, sorriu levemente e apagou sem responder.
Não disse nada, e eu também não perguntei. Havia um acordo invisível entre nós, feito de gestos e silêncios. Naquela mesma noite, ela me abraçou mais forte que o habitual e sussurrou: "Obrigada por não desistir de mim." Eu não respondi com palavras. Apenas a envolvi nos braços e fechei os olhos. Porque ali, naquele momento, não era preciso mais nada. O jogo havia virado, sim, mas não era sobre vitória. Era sobre redenção. E de certa forma, todos nós tínhamos perdido, um pouco menos ela. O tempo passou, e meu irmão nunca mais tocou no assunto. Voltamos a nos ver esporadicamente em reuniões de família. Ele a cumprimentava com cordialidade, mas sem o brilho nos olhos de antes. Era como se tivesse enterrado um desejo proibido junto com um pedaço do passado. Minha esposa, por sua vez, seguia mais serena, mais inteira. Ainda carregava sua essência provocante, mas agora com propósito. E eu, ao lado dela, sabia que havia vencido da forma mais improvável, sem precisar lutar. Porque às vezes, o verdadeiro triunfo está em deixar o outro perceber que já não tem mais poder algum sobre o que é seu. O tempo trouxe uma calma aparente, mas nem tudo estava de fato resolvido. Os reencontros familiares tornaram-se esporádicos, mas inevitáveis, e foi num desses que algo inesperado aconteceu. Minha esposa estava ainda mais deslumbrante naquele dia, usando uma blusa de tecido leve e um sorriso sereno. Meu irmão chegou atrasado, como de costume, mas parecia diferente, mais calado, mais atento. Durante o almoço, trocamos poucas palavras, mas percebi que ele evitava olhar diretamente para ela. Era como se a presença dela ainda o afetasse, mas agora ele tentasse, em vão, disfarçar. Havia tensão no ar, daquelas que se instalam silenciosas e só se revelam nos detalhes mais sutis. Depois da refeição, alguns convidados se espalharam pela casa, e ela foi ao banheiro. Ao sair, cruzou com ele no corredor. Eu observava de longe, sem ser visto. Foi um encontro rápido, mas intenso. Ela sorriu com delicadeza e disse algo que não consegui ouvir, e ele parou, fixando os olhos nela por alguns segundos a mais do que deveria. Sua resposta veio num tom baixo, quase imperceptível, mas o gesto com que ela tocou levemente o ombro dele ao passar foi o suficiente para me deixar alerta. Aquilo não era um deslize, nem um descuido. Era uma escolha. E mesmo sem saber o conteúdo exato do que foi dito, eu soube. Ali havia uma nova provocação. Na volta para casa, o silêncio entre nós no carro era confortável, mas carregado de não ditos. Ela olhava pela janela, pensativa, como quem revive mentalmente algo que não quer esquecer. Quando estacionei, perguntei de forma leve: "Te divertiu hoje?" Ela riu e respondeu com um simples bastante. Não insisti. Já aprendi que certas perguntas só servem para interromper o que ainda está se formando. E de algum modo, eu queria entender até onde ela estava disposta a ir com aquele jogo silencioso. Não por insegurança, mas por fascínio. Havia algo nela que me intrigava profundamente, essa capacidade de flutuar entre o desejo e o autocontrole com tanta naturalidade. Naquela noite, antes de dormir, ela estava mais carinhosa que o habitual. Deitou-se sobre meu peito e em voz baixa perguntou: "Você acha que ele ainda pensa em mim?" Respondi sem hesitar: "Pensa sim, mas tenta esquecer." Ela ficou em silêncio por um tempo, passando os dedos levemente no meu braço. "E se eu fizesse algo para ele lembrar?" A pergunta foi sussurrada como um segredo, como se não fosse para ser levada a sério. Mas eu soube que não era apenas uma provocação. Era uma possibilidade. Não respondi. Apenas a abracei mais forte, como quem segura algo valioso prestes a escorregar. E ela entendeu o recado. Os dias passaram, e um convite inesperado chegou, um aniversário de um primo distante em um sítio alugado pela família. Meu irmão confirmou presença e ela, com um brilho no olhar, sugeriu que fossemos também. Eu aceitei, curioso para ver qual seria o próximo capítulo dessa história. Quando chegamos, ela estava especialmente provocante, mesmo sob um vestido simples. Era como se cada gesto seu fosse ensaiado para ser notado sem parecer proposital. Meu irmão a evitava, mas era visível o esforço. Em determinado momento estavam sozinhos perto da churrasqueira, e eu, de longe, vi quando ela disse algo e ele virou o rosto, visivelmente desconcertado. Mais uma vez, não houve toque, mas houve impacto. Mais tarde, sentados à beira da piscina, ela comentou casualmente: "Ele não está bem. Está tentando resistir a algo que não entende." Eu olhei para ela e disse: "E você está ajudando ou atrapalhando isso?" Ela sorriu, um sorriso enigmático, e respondeu: "Depende do que você quer." Aquela frase me pegou desprevenido, porque trouxe à tona uma nova perspectiva. Talvez ela não estivesse apenas brincando com ele, talvez estivesse me testando também. E no fundo eu sabia, havia uma parte de mim que não queria impedir nada.
Queria apenas assistir, não por crueldade, mas por uma curiosidade que beirava o desejo. Nos dias seguintes, ele me ligou. Disse que precisava conversar, que havia algo incomodando. Nos encontramos num café discreto, e ele foi direto. Ela está brincando comigo, e eu não sei como reagir. Tentei manter a calma, mesmo sabendo que ele estava à beira de se entregar de novo ao mesmo erro. Talvez ela só esteja te mostrando o que você perdeu. E o que nunca mais vai ter. Ele baixou os olhos, mexendo na xícara como um menino repreendido. É difícil esquecer uma mulher como ela. Concordei com um leve aceno. E naquele momento percebi que a história toda, desde o início, era sobre isso. Ele nunca soube lidar com o que não podia possuir. Naquela noite, contei a ela sobre a conversa. Ela me ouviu em silêncio, depois se aproximou e sussurrou. Você quer que eu pare? Fiquei olhando para ela por alguns segundos antes de responder. Só se for por sua vontade, não pela minha. E foi aí que percebi algo ainda mais profundo. Eu não era apenas espectador daquele jogo. Eu era parte dele. E de certa forma, tudo aquilo também alimentava algo em mim. Não era raiva nem vingança. Era uma estranha forma de justiça. E se havia alguma dúvida sobre quem estava no controle, ela se desfez ali, naquele instante. Porque o desejo, às vezes, escolhe caminhos tortuosos para se fazer entender. Na noite anterior ao nosso aniversário de casamento, ela recebeu uma mensagem. Não viu o conteúdo, mas viu o nome. Era ele. Ela leu, apagou e ficou olhando para o celular por alguns segundos antes de colocá-lo de lado. Não disse nada, apenas se aproximou de mim e deitou a cabeça em meu colo, em silêncio. O gesto era terno, mas havia algo diferente ali. Uma hesitação invisível, como se estivesse diante de uma encruzilhada íntima, tentando decidir qual caminho seguir. Eu acariciei seus cabelos com calma, como quem não quer interromper o pensamento de alguém. Porque, no fundo, eu sabia que a escolha que ela faria naquele momento definiria tudo. No dia seguinte, ela sugeriu jantarmos fora, num restaurante que costumávamos ir no início do nosso relacionamento. Durante o caminho, conversamos sobre coisas leves, mas havia um clima diferente entre nós. Quando sentamos à mesa, percebi que ela estava mais pensativa, com um olhar que parecia buscar algo distante. Pediu vinho, algo raro para ela, e após o primeiro gole soltou a pergunta que mudou tudo. Se ele me chamasse para conversar só nós dois, você deixaria? Engoli seco antes de responder. Não posso impedir ninguém de falar, mas posso escolher o que fazer depois disso. Ela sentiu sem sorrir. A mesa entre nós parecia mais larga do que nunca. Naquela mesma noite, quando voltamos para casa, ela saiu do banho usando um hobby leve, sentou-se ao meu lado e disse: ele me convidou para jantar amanhã. Só eu e ele. Disse que precisa encerrar um ciclo. Eu olhei em seus olhos por longos segundos. E você quer ir? Ela hesitou por um instante. Quero entender o que restou ali. Só isso. Não era ciúmes o que senti. Era um medo silencioso de que ela descobrisse algo que eu não poderia competir. Mas ao mesmo tempo sabia que impedi-la seria o mesmo que empurrá-la ainda mais para esse abismo. Então apenas disse: vai, e volta se quiser. Na noite do encontro fiquei sozinho. A casa parecia maior, mais fria, como se esperasse por uma resposta. O relógio passou a andar mais devagar, cada minuto pesando como uma decisão não tomada. Eu não liguei, não mandei mensagem. Apenas esperei. Quando ouvi o carro entrando na garagem, respirei fundo. Ela entrou com calma, me olhou sem pressa e disse: ele tentou. Mas não consegui. Sentei, sem entender. Não conseguiu o quê? Ela se aproximou, ajoelhou-se à minha frente e respondeu: não consegui desejar. Não consegui ser aquela mulher para ele. Porque eu só sou ela, com você. E naquele instante, entendi o que era amar alguém que poderia ter escolhido outro caminho, mas escolheu ficar. Nos dias que seguiram, tudo mudou sutilmente entre nós. Havia mais toque, mais presença, mais silêncio compartilhado. Ela não falava mais sobre ele, nem eu perguntava. Sabíamos que aquela história havia terminado ali, de forma definitiva. Não porque não houvesse mais desejo, mas porque o que existia entre nós era maior. Era escolha, não impulso. Amor, não confusão. E essa diferença era o que fazia tudo valer a pena. Meu irmão não nos procurou mais. Sumiu por um tempo das reuniões de família. Talvez por vergonha, talvez por luto de algo que nunca foi dele. E eu, por mais contraditório que pareça, desejei que ele encontrasse alguém que o fizesse sentir o que eu senti agora. Meses depois, numa festa de família, ele apareceu acompanhado. Uma mulher simples, de fala mansa e olhar doce. Cumprimentou a todos, inclusive minha esposa, com um aperto de mão breve e educado. Não houve troca de olhares nem tensão. Era como se um ciclo finalmente tivesse se fechado.
Durante a festa, ele evitou longas conversas, mas em um momento passou por mim e disse: "Você ganhou." Respondi com um sorriso tranquilo: "Ninguém ganha quando o que se perde não era nosso." Ele apenas assentiu e seguiu adiante. Naquele momento senti que havia algo mais forte do que o orgulho, a paz. E eu a tinha ao meu lado todos os dias. Numa tarde qualquer, estávamos deitados na rede, ela lendo um livro e eu com os olhos fechados. De repente, ela disse: "Sabe o que me fez voltar naquela noite?" Abri os olhos lentamente. Foi a maneira como você me olhou quando disse: "Vai, e volta se quiser." Eu nunca me senti tão livre e tão só ao mesmo tempo. Sorri, puxei-a para perto e beijei sua testa. Porque no fim das contas o amor não é uma prisão. É uma escolha feita dia após dia, mesmo quando todas as possibilidades tentam nos desviar. E o maior desejo que alguém pode despertar é o de permanecer. E assim, com todas as linhas já escritas, compreendi que o passado não pode ser apagado, mas pode ser superado. O que começou com uma traição, terminou com uma vitória silenciosa. Não sobre o outro, mas sobre nós mesmos. Porque amadurecer é entender que há coisas que não se conquistam com força, se conquistam com tempo, com entrega, com verdade. E minha esposa, com todos os seus mistérios e provocações, era, acima de tudo, minha escolha. E mais importante ainda, era alguém que mesmo podendo partir, decidiu ficar.